Vinique, na volta a gente conta que dia é hoje e qual música o DJ Careca escolheu pra combinar com o dia de hoje. Rodou. Alexandro já está se sentindo em casa. Depois de 13 anos na Europa, ele decidiu voltar ao Brasil para o clube onde se sentiria mais à vontade. Muitos jogadores já conhecia através da seleção brasileira. Era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. A relação com Tite, que o convocou para a seleção, e a chance de vestir de novo a amarelinha também pesaram na escolha. Sim, a seleção brasileira sempre foi um objetivo meu. Independentemente que eu tenha 33 anos, talvez se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos. O fator Tite, para mim, realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Alexandro não tem data para estrear e controla a ansiedade para jogar no Maracanã. O lateral esquerdo revelou o objetivo dele no Flamengo: ser campeão de tudo esse ano. Isso seria um sonho particular meu. Eu acho que temos totais condições de poder alcançar esses objetivos. Obviamente tem outros grandes clubes também que estão bem nesse momento, porém confiamos em nós, confiamos no nosso grupo e vamos fazer o nosso melhor possível. Com muitos jogadores lesionados, Alexandro se colocou à disposição para jogar onde for preciso. Joguei de volante, joguei de zagueiro, joguei de lateral, já joguei até de atacante na Juventus. Teve alguns jogos. Claro que a lesão do Pedro também foi assunto aqui no Ninho do Urubu. Os dirigentes explicaram como o clube deve se movimentar juridicamente para amenizar o prejuízo de ficar um longo período sem o atacante. A CBF não pode contribuir, num primeiro momento, com a reposição esportiva, né, deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e, junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Os dirigentes estudam a possibilidade de contratar um centroavante mesmo fora da janela de transferências. Que a gente só pode contratar agora jogador que não esteja sob contrato, né? Jogador que está livre no mercado. E isso aí você gera uma impossibilidade enorme de opções. Você fica um pouco engessado. Será que o Alexandro pode acabar improvisado como centroavante? Qual a música? Ah, muito bem. Como a gente tem um público infantil muito grande no nosso programa, e vocês sabem como eu faço TV pensando na TV? Perfeito. Para os mais, assim, a gente vai falar entre linhas aqui, hoje é dia do namoro, mais assim, íntimo, né? Uma coisa mais assim, hoje é esse dia. E aí o DJ Careca escolheu essa música. Criançada, hoje é dia de sorrir, não é mesmo, ô Vene Casagrande? Vai jantar com alguém hoje, Vene? E quer saber da minha vida? Acompanha no Instagram. Vai postar lá? Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que eu sigo o teu pessoal. Sabe o que você vai ver lá? Ele lutando. Não é possível. Hoje já teve treino. Hoje já teve. Né? Ô, Vene Casagrande. Mais tarde pode ser jiu-jitsu. É outro treino, né? Vene. Vamos lá, Vene. Pô, vai entrar no modo porquinho aqui. O Vene Casagrande, modo Boa porquinha, tarde. quando ele acha muita graça, que aí começa o... Daqui a pouco ele começa. Ô, Vene, e é um bom reforço do Flamengo, hein? Já falou da importância do Tite na chegada dele, né? Pois é, e a gente havia mencionado isso aqui, que isso pesou bastante na escolha do Alexandro na hora de ele optar pelo projeto do Flamengo. E, de fato, não é nenhuma demagogia dizer que esse jogador poderia escolher outros clubes, inclusive na Europa. Ele tinha proposta para ficar lá na Europa, só que quando o telefone dele tocou, e era o Tite e também o Matheus Bach, esses dois profissionais que tiveram uma boa relação com o Alexandre nos tempos de seleção brasileira, obviamente ele começou a repensar mais a vinda para o Flamengo. Tanto é que vários outros clubes, o próprio São Paulo, que é um clube que ele tem um carinho enorme também procurou esse jogador e ele optou pelo Flamengo. Óbvio, tudo que envolve o Flamengo ajuda demais na hora da escolha. Vamos lá, tudo que envolve o Flamengo.
visibilidade, disputa por título, estrutura, salário em dia, isso pesa bastante. E quando o telefone toca e é o Tite ligando para ele, obviamente que ali deve ter sido a cereja do bolo na hora dele tomar essa decisão. Porque ele gostou bastante de ter trabalhado com o Tite na seleção brasileira. Ele gosta da metodologia de trabalho técnico Tite. A questão é, o Tite pode ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Depois ele vai ficar porque ele fez um contrato longo com o Flamengo. Mas, de fato, é uma baita contratação no Flamengo. Na minha opinião, inclusive, chega para ser titular. Tudo depende de como ele vai performar nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas eu estou partindo do princípio que ele vai chegar bem. Ele chegando bem, hoje ele é titular porque o Ayrton Lucas não vem desempenhando bons jogos com a camisa do Flamengo. Pedrosa, e aí? Como a gente faz nesse pensamento dele chegar para ser titular? Porque a gente está falando de um Tite que tem uma preocupação na gestão de pessoas muito grande. Sim. A gente está falando de um Tite que até outro dia escolhia colocar um volante que estava performando pior, vamos dizer assim, do que um zagueiro improvisado que estava performando melhor, mas por uma questão de hierarquia ali, vamos dizer, de ser o dono do cargo. Ou seja, o Tite tem essa preocupação. E aí, como será que ele vai conduzir essa situação em relação à titularidade do Alex? Será que ele vai ficar um pouquinho no banco? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu não acredito nisso, Fernanda, sabe por quê? O Tite não só trouxe um baita de um jogador, que é o Alexandro, um lateral completo, com anos de Europa, que já fez função ofensiva, defensiva, sabe jogar de volante também, mas ele encontrou também um homem de confiança. O Tite sempre convocava o Alexandro sempre foi um jogador escolhido pelo Tite na seleção brasileira, então quando ele entrar em campo, ele vai entender também exatamente qual é o estilo de jogo que o Tite quer implantar, o que o Tite quer colocar em campo, a orientação de um atleta que tem tanto tempo de Europa e tanto tempo do conhecimento do técnico, isso faz toda a diferença. Isso não é demérito para o Ayrton Lucas, é um momento dele também descansar um pouquinho, é uma temporada longa, ele tem uma característica mais ofensiva e talvez o Tite utilize o Alexandre também para dar um suporte maior nessa parte defensiva. É um baita jogador, é melhor jogador do que o Ayrton Lucas, eu acho que naturalmente ele seria titular em qualquer time do Brasil. Aquela liberação miofascial dói, eles fazem com uma tranquilidade, Eles né? fazem. Gente, eu faço uma vez, eu vou, não quero mais. Ô, Vene Casagrande, eu queria que você atualizasse, e a gente vai falar agora da lesão do Pedro, né? Nós falamos muito tempo aqui nesse programa ontem sobre a lesão do Pedro, eu queria que tenha alguma atualização, o Flamengo falou alguma coisa. O Flamengo se pronunciou dizendo que o próximo passo é apenas a marcação do dia para fazer a cirurgia, para poder fazer essa correção do problema que ele teve. E é isso, é a última atualização do Flamengo e, de fato, não tem mais nada a fazer a não ser torcer para o Pedro durante essa recuperação aí. E como foi a reapresentação do Flamengo? Tem mais gente? Reapresentação, né? Sim, aconteceu ontem então, sobre os outros... Como foi? Tem mais gente para perto de voltar? O Gabigol e o Léo Pereira. Esses dois aí com certeza vão ficar à disposição para o próximo jogo, que é apenas no dia 12, ou seja, na quinta-feira que vem. Esses com certeza vão ficar à disposição. Arrascaeta e De La Cruz correm contra o tempo para poder ficar à disposição. Só que eu acho que a gente precisa entender o que a comissão técnica vai fazer. Porque os 3 próximos jogos são jogos importantes, sendo que um em cada competição. E chega um determinado momento que não dá para você querer abraçar o mundo. Eu acho que tem que ter um planejamento. Vamos lá, o que a gente vai querer ganhar? Porque a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um clássico importante contra o Vasco, que vive um bom momento, e depois a Libertadores. Você vai colocar Arrascaeta e De La Cruz para jogar os 3 jogos seguidos? Vai colocar o Gabigol para jogar os 3 jogos seguidos? Aí que entra o planejamento e a decisão. O que nós queremos? Eu acho que desses 3 jogos, talvez o da Copa do Brasil seja o mais tranquilo. E aí eu não forçaria um Arrascaeta e nenhum De La Cruz no jogo contra o Bahia. Até porque o Flamengo está na frente. A gente precisa parar e pensar nisso. O Flamengo saiu na frente nessa briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Eu sentaria, comissão técnica, diretoria, para decidir qual é o nosso planejamento, qual é a nossa prioridade. Essa ideia de que, vamos brigar por tudo, não temos prioridade, isso já mostrou, o próprio Flamengo já mostrou que não vai dar certo. Quem muito quer, nada tem. É melhor sentar, conversar e decidir qual é a prioridade. Na minha visão, a prioridade tem que ser sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Cara, mas eu acho que esse é o assunto mais delicado no futebol brasileiro há muito tempo, não é de hoje. Só que, por que a gente fala isso? Eu nunca mais me esqueço, uma vez o Djalminha, grande Djalminha, falou pra mim, Fernanda, aqui no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, os jogadores, os clubes, de falar assim, não, eu não vou ganhar esse título, eu venho pra brigar pra... de ser sincero, né? Todo jogador que chega em qualquer clube que seja fala, eu venho aqui pra ser campeão.
E a gente sabe que muitos não serão. Mas, assim, essa dificuldade do torcedor brasileiro de escutar a verdade. E ainda mais, assim, que não é nenhuma verdade. No caso do Flamengo, é uma dificuldade mesmo. É porque o torcedor sabe, não dá pra ganhar os 3. Mas ele não quer escutar o Flamengo falar, olha, agora a gente vai priorizar o brasileiro. E aí, como é que faz um negócio desse? É complicado, mas aí eu tenho que pensar no que o torcedor do Flamengo já viu, deixou de ver, das importâncias dos títulos. A Copa do Brasil, o Flamengo, se eu não me engano, tem 3 ou 4? 4. 4 Copas do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não conquista desde 2020. Hoje a gente já está em 2024 e é o campeonato de maior prestígio dentro do nosso cenário. E a Libertadores eu não preciso explicar nada para ninguém. Então, no momento que você tem que tomar uma escolha, sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouco atrás, ainda tem boas rodadas aí pela frente, e a Libertadores. A Copa do Brasil utiliza o time misto, ainda mais conseguiu uma vantagem lá no jogo de ida lá na Arena Fonte Nova. Então eu acho que o Flamengo teria que utilizar sim essa Copa do Brasil para mesclar esse time, para colocar os jogadores mais descansados e preservar os seus principais atletas para o Brasileirão, que é muito importante, e também para a Copa Libertadores. É uma coisa difícil, hein? E a gente sabe que a gente trabalha com futebol, o torcedor fica falando, pô, mas não dá pra ganhar os 3, meu Deus, não priorizou uma coisa. Aí quando mostra que chegou com um time mais alternativo, pô, aquele malucão lá improvisou, ele economizou o pessoal, não sei o quê. É muito complicado, Tem uma frase que é boa. Qual? Quem muito quer, nada tem. Isso eu também acho. É isso. E agora, olha só, a diretoria ela não tem que tomar decisão baseada no que a torcida vai pensar. A diretoria ela tem que tomar a decisão pensando no profissionalismo. Senão você fica de olho em rede social e vê o que a torcida quer e aí você toma essa decisão. A verdade é essa. E qual você acha que deveria ser a decisão do Flamengo? O Pedrosa já deu ali a opinião dele. Ele acha que o brasileiro hoje é o título de maior prestígio no Brasil. E pra você, Veneno? Eu já falei. Eu acho que a prioridade tem que ser sempre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é o Flamengo. É clube que faz investimento, como o Flamengo faz, como o Botafogo faz, como o Palmeiras faz. Esses clubes têm que priorizar sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por Campeonato Brasileiro, a verdade é essa, isso pessoalmente falando. E é um campeonato extremamente difícil de ganhar, é muito complicado ganhar. Então, quando você ganha uma competição como essa, você engrandece ainda mais a história do clube. Gente, com todo respeito, a Copa do Brasil foi feita para clubes que não conseguem ou não vão conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro nem a Libertadores. A verdade é essa. Muita gente romantiza a Copa do Brasil pelo valor que a Copa do Brasil dá como premiação. Mas Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas principais competições, na minha opinião, no futebol sul-americano. Então o Flamengo tem que sempre priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Pedrosa mencionou muito bem, o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro há muito tempo. A verdade é essa. E a última vez que ganhou olhando no celular, torcendo para um outro clube. Eu acho um absurdo isso, o Flamengo, com o investimento que faz. E a forma como o Flamengo vem atuando no Campeonato Brasileiro desse ano, nos últimos jogos, para mim, a sensação que passa é que estão menosprezando a competição, o que é um tremendo de um erro. A verdade é essa. Mas vamos ver qual será a decisão do Tite nesses 3 próximos jogos, e são jogos extremamente importantes. Mesmo não falando quais escolhas a gente vai começar a entender. Sim, é isso. Ó, o Fogão se reforçou na janela.